Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur. E galera, depois de muito, mas muito tempo sem aparecer aqui no canal, estou trazendo um vídeo para falar aí de um smartphone, né? Falar aí meu primeiro ano aí com o Moto G6 Plus. E falar porque eu não troquei, porque eu não fiz upgrade, sei lá, pro G7 Plus, porque eu estou com ele até hoje como aparelho principal. Então, vamos lá. Antes de ir pro vídeo, eu peço que você me siga aqui no YouTube. É só você apertar aqui ó, no botão inscrever-se que você já vai estar me seguindo. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto fotos dos aparelhos que eu tô testando. Eu também mostro lá nos stories que chega para eu testar. Então você fica sabendo aí em primeira mão. E é isso aí, chega de conversa e bora pro vídeo. Já adianto que eu tô fazendo um teste com o microfone aqui, um posicionamento bem arriscado. Então eu tô travado aqui, mano, senão ele pode cair. Mas vamos lá, até quando eu comprar aí o meu pedestal vai ser essa gambiarra toda aí. Mas enfim, vamos falar aqui do G6 Plus, desse que continua sendo aí meu smartphone principal. Lembrando que nesse meio tempo eu também tive o Zenfone 5, fiquei pouco tempo com o Zenfone 5. Acabei voltando, aí depois eu ia pro Zenfone 5, depois eu vim aqui pro G6 Plus de novo. Mas contando certinho, eu fiquei já um ano com o G6 Plus desde o seu lançamento, né? Eu comprei no lançamento mesmo. Mas enfim, vamos começar a falar aqui alguns dos pontos positivos e falar de coisas que eu acho que são um pouquinho não tão legais, coisas que já estão pegando aí com o tempo. Então vamos lá, já enrolei demais, né não? Falando um pouquinho da construção, e eu não tiro nada que eu falei na análise. Ele continua tendo uma construção, um design bem bonito, bem sólido, ele é bem construído, mesmo tendo aqui as laterais de plástico e tem aqui, né, até vidro. Ele lembra bastante aparelhos atuais, até mesmo como os Moto G7 de 2019. Então eu acho que ele não fica muito atrás nesse quesito de construção ou design mesmo, para esses aparelhos um pouco mais novos aí. Uma coisa que eu me acostumei foi com o tamanho dele, mesmo ele sendo grandão, ele cabe bem na mão. Eu gosto muito do leitor biométrico aqui na frontal, ainda para mim é a melhor opção, e eu acho que eu só vou passar para um aparelho que tenha ou na tela, ou também aqui, pode ser físico, na frontal, porque eu acho que já atrás já não serve mais para mim. Por exemplo, quando eu tô dirigindo o carro, tá ali, eu tenho só que atender ou fazer alguma coisa rápida. Não que eu faça isso, tá? Não pode ficar mexendo no celular quando dirige. Mas quando você tem que fazer alguma coisa rápida que você tem uma certa segurança, vamos dizer assim, você não precisa ficar desbloqueando o aparelho, você coloca o dedo pra onde desbloqueou. Ah, não. Quando tá atrás você tem que procurar, é um pouco chato. Então isso é um ponto bem positivo que eu ainda curto muito nesse aparelho. Algo que eu sinto falta, e não é nem questão, assim, por ser esse aparelho, acho que é com todos, é no quesito tamanho. Eu esses dias fui no shopping, vi lá o S10... eu não lembro o nome, peço perdão, eu tô meio sumido aqui das notícias, então eu sei que tem um S10 lá que é um pouco mais compacto, cara, aquele é o tamanho ideal, é perfeito, sem zoeira, é perfeito aquele tamanho. Eu queria um smartphone daquele tamanho, pena que tá lá, né, R$4.500, eu não tenho coragem não. Mas enfim, eu acho que hoje em dia eu tô procurando um aparelho um pouquinho menor, mas como eu não vou trocar, acaba sendo assim... Bem de boa assim pra você utilizar. Eu ia falar compacto, mas ele não é compacto não. Ainda falando da construção, eu acho que mesmo depois de um ano ele não tá descascando nem nada, que é o que eu achei que ia acontecer com essas bordas de plástico, mas ele ainda tá inteiro. Eu sempre, na verdade eu tô utilizando muito ele com capinha. Então, tá durando bem. Acho que a única coisa que me incomoda mesmo é a câmera ainda muito sobressalente, mesmo com algumas capinhas, ela fica pra fora. Ainda tem que ter aquele cuidado para você não bater na quina, não acabar quebrando a câmera. Várias pessoas que eu conheço assim que tem o aparelho que é um pouco mais desleixada, tá com a câmera toda quebrada atrás. Então, até mesmo de um G6 Play que nem é desse jeito, tá lá com tudo trincado. E só não toma cuidado, né, velho? O pessoal não toma cuidado. Mas zoeira. Mas é uma coisa assim que é um pouquinho chata. Tem ainda nas novas gerações, é uma coisa que eu não curto muito. Enfim, pulando um pouquinho aqui pra tela. O aparelho que eu tive que tinha maior resolução foi o Moto X Style. E isso foi em 2015, 2016 ali. E eu achava que eu nunca mais ia conseguir voltar pra uma tela Full HD na minha vida, né? Pra mim era aquela resolução absurda, eu só ligava pra aquilo. Mas, depois que eu fui pro Zenfone 3, eu tive o Zenfone 4, eu tive outros aparelhos assim que tinha tela Full HD normal, até esse mesmo tem Full HD Plus, se eu não me engano. Eu não tenho mais problema com resolução, então eu acabei trocando o tipo de usuário. Antes eu só tinha top de linha, meu último top de linha foi o Moto X Style, mas aí depois do iPhone 3 eu acabei sendo um usuário de intermediário premium. Eu não consigo, por exemplo, ter um G6 Play, sei lá, um Zenfone
mais básico, sei lá, daquele de R$ 1.000 e tal, porque eu sou desse tipo de usuário. Mas, por exemplo, alguém que só é acostumado a top de linha, talvez não curta utilizar esse tipo de aparelho. Acabei fugindo um pouco do assunto, mas... Então, eu não ligo muito pra tela se ela só é Full HD. Ela tem o formato 18:9, tá bem bacana, ainda é muito boa a resolução, me agrada bastante, as cores são bem fiéis, tem ali a sua leve saturação, mas não é algo muito exagerado. Eu consigo utilizar sem nenhum problema. E a luz do sol ela é muito boa, porque o brilho dela é muito forte. É algo que me incomoda quando eu tô dentro de casa, eu sempre deixo bem no mínimo. Mas quando eu saio pra rua, né, em ambiente externo que tá bem claro, e eu preciso, né, enxergar o que tá no celular, ele não me decepciona. Então é isso que importa aí. Então é bem de boa. Eu gosto bastante da tela dele pra assistir série, pra assistir vídeos no YouTube. Curto bastante, então eu acho que ainda vale muito a pena se você está procurando um aparelho que tem uma boa tela. Falando um pouco de desempenho, acho que eu acabei falando naquela parte, né, sobre tipo de usuário, era para me falar agora, no caso. Por exemplo, eu já sou um usuário de intermediário premium, então eu não tenho problema com o desempenho dele. Ele ainda funciona muito bem, abre os aplicativos de forma rápida, eu consigo jogar os jogos que eu quero, bem de boa, a multitarefa também é bem suave, então... eu curto bastante. Se você é acostumado com top de linha e vem para um aparelho desse aqui, eu acho que você vai ficar um pouco incomodado, porque talvez pode abrir um pouco mais devagar o aplicativo, ou o jogo lá que você quer jogar, ou pode, sei lá, fechar um aplicativo algumas vezes. Não é sempre que acontece isso, mas sei lá, uma vez eu fecho o Instagram, então não presta, quero top de linha. Então você não vai curtir o desempenho dele atual. Agora, se você é um usuário de um G6 Play, desses aparelhos dessa faixa, e tá pensando em trocar, eu acho que ele vale a pena, porque ele tem um desempenho superior a esses aparelhos, até alguns mais novos, como o G7 Power, mesmo sendo um ano mais velho, e ainda consegue rodar tudo aí que você precisa. Então eu tô bem feliz com o desempenho dele, eu não tenho muito problema com isso não. Eu acho que antes, como eu falei que eu era um usuário mais de top de linha, se eu só testasse top de linha, eu acho que eu ficaria um pouco enjoado. Mas como não é o caso, eu acho que tá bem de boa. Ele ainda tem um desempenho que, por exemplo, quando eu testei o G7 Plus, eu não vi diferença. Lógico, tem uma diferença, mas não é aquela coisa gritante. É bem parecido mesmo. Então, mesmo depois de um ano, ele ainda funciona super bem. A mídia dele também é algo de destaque, porque é um dos aparelhos que eu mais curti ter assim por causa do áudio. Eu acho que o Moto X Style talvez foi o meu melhor ali, né, porque era estéreo, era muito bom, mas isso aqui é alto também, só tem aqui na parte superior, mas ainda assim faz bom trabalho. Quando eu preciso assistir uma série que eu preciso entender, preciso escutar o que está acontecendo ali, eu escuto, então isso já é uma coisa muito boa, e escuto com qualidade, então é bem legal, porque eu falo isso porque tem aparelho que você está testando ali, até aparelho mais novo, que você coloca no último ali, você não escuta o que o cara tá falando. Mas enfim, eu curto bastante, o fone de ouvido dele não é um dos melhores, mas faz ali seu papel, consigo escutar música de boa. Então pra mídia é muito bom, ainda mais por causa da tela 18:9, que como eu disse, tem uma boa qualidade, então funciona super de boa. Eu curto bastante utilizar a mídia aqui nele. É o aparelho talvez que eu utilizei mais mídia na minha vida inteira. Falando um pouquinho do sistema, se você quiser ver como que tá o Android Pie aqui nessa aparelho, porque ele já tá atualizado, tá sendo linkado aqui pra vocês, é desse lado, é desse, eu me esqueci. Faz muito tempo que eu não gravo, né? Enfim, tá sendo linkado pra vocês que eu falo mais um pouco aí de como tá o aparelho e tudo mais. No modo geral, tá bem legal. Falando agora da câmera, ele tá muito bem. Mesmo depois de um ano, eu ainda consigo utilizar muito bem a câmera dele. Eu consigo tirar as fotos que eu quero, as selfies que eu quero, então tá bem de boa. Quando eu vou fazer vídeo também, a qualidade é muito boa. Então mesmo depois desse tempo, eu não fiquei decepcionado, ainda não estou sentindo aquele peso de que eu preciso trocar o celular por causa de câmera. Então, por exemplo, se você compara com o G7 Plus, eu testei pouco o G7 Plus, mas a câmera dele é muito boa. Aqui não fica tão atrás, lógico, tem a evolução daquele modelo, mas eu acho que for para trocar mesmo por causa de câmera, ou se você quer comprar aquele por causa da câmera, eu acho que não vale assim tanto a pena. Aí eu acho que ainda vale muito a pena você dar chance, né, para esse aparelho um pouco mais antigo, que tá um pouco mais em conta aí. A bateria com o Android Pie, como vocês viram naquele vídeo, acabou reduzindo um pouco, mas ainda assim eu consigo utilizar o dia inteiro, né? Eu não vi uma diminuição tão significativa. Lógico que a gente queria melhoria, mas não foi dessa vez, né? Ainda assim é um aparelho que eu considero que tem uma bateria ideal. É o que dura o dia inteiro, não descarrega tão rápido, mas não é aquele também que dura, sei lá, 3 dias, como o G7 Power no caso. E uma coisa que ainda eu fico muito surpreso, mesmo depois de um ano, mesmo também tendo outros aparelhos da Motorola, é a velocidade que
esse aparelho carrega. Eu, por exemplo, eu uso até 10%, até tá acabando, mesmo que eu vou sair daqui meia hora, eu sei que se eu colocar na tomada, quando eu for pegar ele vai estar com 80%, porque ele carrega muito rápido. Então é uma das coisas que ainda eu curto muito nesse aparelho. É um dos principais elogios aqui, o jeito que você carrega, aquele carregador que ele vem no caso, né? É muito bom, é muito rápido. E que do G7 Plus é ainda mais rápido, né? Que é o USB tipo C e ainda tem uma potência maior. Parabéns, Motorola, você tá indo pelo bom caminho aí. Bom, pessoal, agora eu vou responder aqui algumas perguntas que vocês fizeram lá na comunidade, que eu perguntei ontem, né? Não sei quando esse vídeo vai sair, mas perguntei um dia antes de gravar esse, algumas questões que vocês queriam que eu falasse aqui nesse vídeo. Vamos lá para as perguntas. O BRSGO perguntou: quero saber se ainda vale a pena em 2019. Sim, eu acho que vale muito a pena em 2019, principalmente se você não quer gastar tanto, mas que é um aparelho um pouco superior do que você pode comprar nessa faixa de preço dos R$1.200, R$1.300, sei lá, você não quer um G7 Play, um G7 Power, quer algo melhor, mas também não quer gastar, sei lá, o valor do G7 Plus, vale a pena você pegar o G6 Plus sim. O Shadows perguntou: quero saber se ele é bom para jogos pesados. Eu acho que sim, né? Ele é um intermediário premium, então ele roda aqueles jogos de maneira interessante, não é um top de linha, então se você está querendo o melhor desempenho, não é esse aparelho. Mas se eu conseguir jogar, sei lá, Injustice 2, um GTA, um Asphalt 9, Fortnite não. O Fortnite não consigo porque geralmente eu acho que só dá pra baixar em top de linha. Eu já tentei aqui, tentei no G7 Plus, eu não consegui. Mas roda Free Fire, roda PUBG de uma maneira bem interessante. Tá sendo linkado pra vocês aí como ele tá rodando. Ele também perguntou se vale a pena. Sim, vale a pena. E qual que é o preço? Ele tá na faixa dos R$1.300, alguns lugares você consegue por R$1.200. Nessa faixa de preço aí. Breno Melo perguntou assim: como ficou o desempenho depois do Android Pie? E se a bateria perdeu rendimento? Como eu disse, a bateria caiu um pouquinho, mas o desempenho continua bem bacana aqui. Tá sendo linkado para você o vídeo aí, ou para vocês que querem ver ele com o Android Pie, onde eu falo um pouquinho mais detalhadamente. E o Luiz André Rodrigues, meu xará, sobrenome, perguntou quando eu vou gravar um vídeo do G7 Play. Quando eu receber ele, né, velho? Quando eu receber, eu faço um vídeo, prometo pra vocês. Tô vendo aí se eu consigo testar ele, o G7. Mas eu pretendo trazer esse aqui pro canal, sim, o vídeo desses aparelhos. E é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo mostrando aqui o meu 1 ano com o G6 Plus. E sim, vale a pena você comprar. Principalmente se você não quer comprar um aparelho um pouco mais intermediário desse ano. E também não quer gastar tanto com o intermediário premium, que tá quase na casa dos R$2.000. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like, compartilhe pra ajudar na divulgação. Inscreva aqui no meu canal, curta minha página do Facebook. Me siga no Twitter, Instagram e Snapchat, que é @HortoRodrigues. Assistam esses outros vídeos, garanto se não curtir. E não esqueça de deixar o joinha, que ajuda bastante aqui na divulgação do meu canal. E é isso aí, galera. Falou e até a próxima.